Campinas realiza primeiro mutirão contra a dengue do ano nesta sexta-feira. Com o início do ano, a Casa da Sopa tem sofrido com a queda no número de doações, mas você pode ajudar a entidade. Na agenda cultural desta semana, acompanhe estreias de cinema, teatro, exposições e muitas outras atrações e lazer na região de Campinas. Olá, sextou, 23 de janeiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 ao nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto no número que aparece aqui embaixo da sua tela. É o 978293776, ou você tem a opção de enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Nesta manhã aconteceu o primeiro mutirão de enfrentamento às arboviroses, principalmente contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, da zika, da chikungunya. Então, sobre o trabalho que está sendo realizado, em quais bairros, os números do último ano, eu aciono o repórter Rafael Turati. Seja bem-vindo e boa tarde, Rafa. O mutirão de enfrentamento às arboviroses de 2026 e a ação começou cedinho por volta das 8 horas da manhã e vai até o final da tarde, vai se estender até as 5 horas da tarde. E quem vai explicar um pouco mais sobre essa ação, sobre esse trabalho, é a Lígia Acierini, ela que é a coordenadora da Vigilância em Saúde Regional Sul-Leste. Lígia, como que está sendo esse trabalho, né, aqui na cidade, nesse primeiro mutirão de enfrentamento às arboviroses em 2026? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Hoje, durante todos os dias, vai ter equipes fazendo um casa a casa para tentar fazer a conscientização da população, eliminação de possíveis criadouros. Além disso, vão ter limpezas dos bueiros e também com caminhão catatreco e retroescavadeira fazendo a remoção de resíduos que possam estar ou na calçada ou em locais de descarte irregular. Vocês vão percorrer 7 bairros dessa região, Sul-Leste? Isso, são 7 bairros percorridos aqui na região do Orozimbo Maia. E são mais de 130 agentes participando dessa ação? Exatamente, é uma equipe grande, né, para conseguir percorrer todo esse número de residências, em torno de 130 pessoas trabalhando diretamente no controle da dengue e das outras arboviroses. E essas 130 pessoas são de diversos setores da prefeitura? Sim, a gente tem, né, para o mutirão a gente engloba diversos setores da prefeitura, diversas secretarias, vários órgãos, então Secretaria de Saúde, Serviços Públicos, Defesa Civil, Sanasa, entre outros. Você falou, né, que o pessoal passa de casa em casa, né, batendo na porta, passando as orientações. O que seriam essas orientações, Lígia? De não deixar mesmo nenhum objeto, com água parada, que possa ser um criador potencial para o mosquito Aedes aegypti, né? Então, se a gente sabe que dentro da casa, né, tem algum foco, né, de água parada, ele vai ser um potencial criadouro mesmo, né? Então, vai ter mais casos na região de dengue, pode, né, não só dengue, chikungunya, zika. E, Lígia, durante a visita, né, se o pessoal encontra algum foco do mosquito, o que acontece? É feita a remoção desse criadouro, né, ou joga-se, né, quando é um criadouro móvel, um pratinho, então joga-se a água fora, né, ou, né, inutiliza mesmo aquele criadouro. Além disso, a população é orientada a não ter mais esse tipo de comportamento, então orientada a não deixar mais o pratinho ali, ou fazer perfuração do vaso, para que não fique a água parada. E se durante também uma visita algum morador está com dengue ou suspeita de dengue, vocês também passam algumas orientações sobre isso? Sim, qualquer sintoma de dengue, né, febre, dor de cabeça, dor no corpo, a orientação é procurar um centro de saúde para orientações, para acompanhamento, fazer exames, para que ele possa ter, né, essa evolução favorável, que não adoeça, que não aconteça algo pior. E como você falou no início,
também o pessoal está contando com o apoio do caminhão Catatreco? Isso. A gente colocou, né, a campo o catatreco, que as pessoas podem retirar de dentro das suas residências, deixar nas calçadas móveis que não utilizam mais, né, coisas que potencialmente iam ser descartadas, às vezes até de uma maneira irregular. Então, deixando na calçada, as equipes vão passar e vão colocar dentro do caminhão para o descarte correto. Gabriel, e hoje pela manhã eu acompanhei as equipes no mutirão, né, de enfrentamento às arboviroses e conversei com a população. Confere aí. É bom receber a gente assim, porque a gente aprende mais um pouco, né? Tem o prazer de receber, né? Que está fazendo uma coisa que é necessário, né? Uma coisa que é bom para a gente. Agora, tem muita gente que às vezes acha ruim, né? Mas eu não. Eu nem posso, não. Eu acho que é bom. É um trabalho bem importante. Eu mesmo já tive dengue. Eu sei o pirre que dá quando você está com esses sintomas aí. E a importância da rapaziada fazer aí a vistoria certa, o pessoal abrir as casas para questão vistoriana é de suma importância. Eu vi um documentário uma vez que é um raio bem grande, né? O foco espalha muito rapidamente. E se todo mundo fizer a parte, abrir o portão, receber o pessoal da dengue, é muito importante para a população em si. Cada um ajuda o outro, né? Aí todo mundo fica imune. Gabriel, voltando aqui, né, vamos voltar a conversar com a Lígia. Ô Lígia, e o porquê, né, de estar realizando esse mutirão? Tá na época de índice de foco do mosquito da dengue, como que é? A gente começa o ano já adentrando a sazonalidade da dengue, né? São normalmente temperaturas mais elevadas, um aumento de chuva, de volume, né, de chuva, o que é um cenário propício para começar até a proliferação do mosquito. Com isso, então, o município vai intensificar as ações relacionadas ao enfrentamento à dengue? Exatamente. Hoje a gente tem semanalmente um grupo técnico que se reúne para avaliação do número de casos, para ver a incidência em cada região de Campinas e, se for necessário, a gente vai fazer programações de novos mutirões. A importância, Lígia, da população receber os agentes? Hoje a gente tem uma pendência grande, né, no território todo de Campinas, não só aqui na região do Orozimbo-Maia, que chega a quase 50% de recusa, né, ou mesmo que a gente não encontra ninguém na casa. É importante que a população receba os agentes para que a gente consiga fazer essas orientações e eliminar possíveis criadouros, para que a gente tenha uma diminuição do número de casos. E é bom reforçar, né, Lígia, que o mosquito Aedes aegypti não causa só a dengue, né? Não, ele não causa só a dengue, ele causa outras arboviroses, né? A chikungunya, a zika. Então, todo cuidado é importante para a gente tentar diminuir esse número de casos mesmo aqui da região. Ô Lígia, então reforça aqui para o pessoal que está em casa, né? O mutirão acontece hoje até as 5 horas da tarde? Isso, o trabalho começou cedo, por volta das 8 horas da manhã, e vai até as 5 horas da tarde. Lígia, então muito obrigado por todas essas informações, essas orientações para o pessoal que está em casa, viu? Eu que agradeço. Gabriel, então relembrando, reforçando, né, são 7 bairros que vão ser percorridos até hoje às 5 horas da tarde. Os bairros são Vila Orozimbo-Maia, Jardim Carlos Lourenço, Jardim Itatiaia, Jardim Itaiú, Jardim Andorinhas, Jardim Santa Eudóxia e Jardim Nova York. E Gabriel, também, segundo o painel de monitoramento de casos do estado, Campinas registra 45 casos positivos de dengue este ano e uma morte está em investigação. E o balanço, né, desse boletim que está acontecendo hoje será apresentado pela Prefeitura na próxima segunda-feira, dia 26. Volto com você aí no estúdio, Gabriel. Uma boa tarde. Boa tarde mais uma vez ao nosso repórter Rafael Turati. Obrigado pelas informações. A luta de toda a sociedade contra o mosquito Aedes aegypti, né? Evitar aí o criadouro, água parada na sua casa. Veja se está tudo certo por aí. Converse com o vizinho, grupo de WhatsApp. Vivemos em sociedade e precisamos aí que todo mundo esteja muito atento. Quero agradecer, claro, também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Lígia Acierini. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia porque 2 estudos publicados em 2025 mostraram que o uso precoce e intenso de telas pode provocar efeitos duradouros no desenvolvimento infantil, com repercussões que se estendem da infância à adolescência e possivelmente à vida adulta. Então, sobre esses impactos, como fazer no dia a dia, já que nos dias atuais, né, ficar sem tela é quase impossível. Eu converso agora com a Ana Domingues Bom,
Ela que é pediatra formada pela Universidade de São Paulo, USP, especialização em terapia intensiva pediátrica, síndrome de Down, neurociência, desenvolvimento infantil, atua em UTIs pediátricas de alta complexidade, atualmente integra o corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, o Sírio-Libanês e o Vila Nova Star. Então, Ana, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo com a nossa equipe, ter aceito o convite para participar aqui do Jornal Câmara Notícia. E primeiro, como é que você enxerga nesta relação atual entre as crianças, os adolescentes e as telas? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que é urgente, necessário, cada dia mais. Então, hoje a gente sabe que as telas estão aí, não adianta a gente querer lutar contra elas, né? Querer falar para os pais não usarem, porque a gente usa muito, né? Os adultos, pais, mães, estamos todos imersos nessa complexidade do digital. Acabou de sair, agora está fresquinho, uma recomendação muito interessante da Academia Americana de Pediatria, então acho que tem tudo a ver esse assunto que a gente está falando para complementar esses dois estudos que você citou, propondo uma nova abordagem. Então eles propõem os 5 Cs para a gente olhar a relação do uso de telas e as crianças. Então hoje a gente tem que pensar quem é o meu filho, quem é a minha criança em termos de idade, personalidade, como que ele reage ao uso das telas, o conteúdo que as crianças estão assistindo, videogame, rede social, quem que está seguindo, né? Qual que é esse conteúdo, faixa etária, a calma que a criança tem nessa relação com o uso de tela. Então, o meu filho, ele precisa da tela para se acalmar, para dormir, é sinal de que não está legal. Que coisas que as crianças estão perdendo para usar a tela. Então, a tela está substituindo brincadeira, relação com amigos, relação com a família, é um sinal de alerta. E a comunicação, ou seja, a gente precisa falar sobre isso com as famílias e com as crianças. Então, é papel do pediatra comentar sobre o uso de telas e esses 5 aspectos que eu estou comentando aqui com você, mas também a gente precisa falar com as crianças desde muito cedo sobre as telas. Então, as crianças precisam construir uma abordagem crítica em relação ao que elas estão assistindo, ao conteúdo na internet, o que é falso, o que é verdadeiro, enfim, como interagir com tudo isso. Acho que são ali os pontos principais dessa relação. Importantíssimo. E sabe, Ana, que eu vou prestar uma atenção redobrada nas suas respostas, porque eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses lá em casa e eu tenho um acordo com a minha esposa que é até os 2 anos de idade, tela 0 para ele. Mas excelente. Então, e é um desafio enorme, porque às vezes ele nos vê utilizando, né? Ele se aproxima, ele pede para colocar uma música, ele já faz aquele sinalzinho que a gente já sabe que é de música. Então, mesmo sem ele assistir desenho ou qualquer outra coisa, dá para perceber ali um fascínio, né? O quanto ele quer ficar com um aparelho. Então, ele não utiliza aparelho, a gente não dá celular na mão dele, ele não vê absolutamente nada e mesmo assim ele já sabe como é que funciona aquilo lá, que sai algum som, que tem alguma tela. Então, é de suma importância essa nossa entrevista, porque alguém que não tem contato já tem esse interesse, imagine a gente que fica aqui o tempo todo e criança e adolescente, está nessa fase de desenvolvimento, né? Exato. Eu acho que é importante os pais entenderem, Gabriel, que a criança está em desenvolvimento, é um cérebro extremamente imaturo. A tela, esse estímulo visual completamente inadequado, então você tem 2 coisas. Tem o estímulo visual por si só, que muda a arquitetura do cérebro, as conexões nervosas acontecem de outra forma quando eu exponho precocemente e intensidade. Então, esses estudos que você citou, eles trazem isso de forma muito palpável. A mudança através de imagem de ressonância de cérebros de fato diferentes quando a gente expõe muito precocemente a tela. E ao longo da vida, quando a tela já está mais liberada, de forma mais indiscriminada, esses conteúdos inadequados, eles geram ansiedade, perda de atenção, perda de memória, questões de autoestima, questões emocionais gravíssimas, a depender do que a criança está sendo exposta, do que o adolescente está sendo exposto. Então, a gente precisa olhar para como a gente, como adulto, lida com as redes sociais, com o uso das telas e a tecnologia. A gente precisa direcionar os nossos filhos e ter consciência dos problemas e dos impactos. Acho que isso é
o tema do século XXI vai ser e vai continuar sendo os desafios trazidos pelas telas e pelo digital. Que é importante, né? Nós adultos sabermos para poder ensinar para as crianças sobre esses malefícios. Vamos repercutir este estudo então, Ana. Pesquisadores analisaram tempo de tela entre 1 e 2 anos, que é o período que a recomendação é exposição zero, e encontraram uma média de 2,17 horas diárias. E aí, exames de ressonância, como disse a Ana, né, ressonância magnética, realizados entre 4 e 7 anos, mostraram alterações no desenvolvimento das redes cerebrais associadas à tomada de decisão mais lenta na infância e a maiores níveis de ansiedade na adolescência. É algo que preocupa bastante, né, Ana? Acho que o que foi muito interessante desse estudo, ele foi publicado numa das maiores revistas pediátricas de impacto. O que ele traz, né? Isso que o estudo mostrou já eram suspeitas ou já tinham sido confirmados em alguns outros estudos menores. Ele traz essa caminhada do prejuízo da tela. Então, ele conectou várias pontas que já tinham sido demonstradas. Então, ele reitera coisas que a gente já sabia, mas ele integra todos esses prejuízos. Então, eu acho que a gente, como adulto, ter consciência de que o órgão cérebro é modificado por esse aparelhinho que parece tão inofensivo e que está na palma das nossas mãos, não só nas nossas casas, ele anda com a gente. Acho que é muito importante, sem sensacionalismo, sem cavaleiro do apocalipse, mas os pais vão ter consciência do que a gente faz, e quem toma a decisão, a responsabilidade é nossa. A criança não tem maturidade para entender os malefícios e para tomar essas decisões. Então, um exemplo, você citou um exemplo da sua casa, vou citar um da minha também. Eu tenho 3 filhos. Às vezes, os meninos querem assistir TV e ficam muito bravos quando a gente desliga. É nessa hora que eu entro e falo, filho, essa braveza é um sinal de que não está legal. O seu cérebro já saturou do tempo de televisão. É sinal de que não está fazendo bem. A gente vai desligar. A mamãe está vendo que isso não está legal. Em outro momento a gente volta. Então, o adulto ele tem que ser informado, porque nós temos o racional, temos a maturidade cerebral para tomar essa decisão e proteger a criança. Isso, né? A gente sabe que muitas vezes não é fácil com a rotina que a gente vive, né? Muitas famílias utilizam este celular como um auxílio para poder, às vezes, realizar um serviço doméstico, alguma coisa, mas é preciso saber, né? Dar um tempo, um limite para essas crianças e adolescentes e sempre prestar atenção no conteúdo. Ô Ana, o outro estudo acompanhou mais de 2.000 crianças entre 3 e 5 anos de idade, avaliando o impacto do tempo de tela sobre funções executivas, como foco, atenção, autocontrole, capacidade de organização emocional. E a relação encontrada foi: quanto maior o tempo de tela, piores os indicadores cognitivos. E eu já emendo uma pergunta para você, Ana, porque muitas pessoas, isso eu já ouvi, nossa, parece que agora todo mundo tem TDAH, agora todo mundo tem o espectro do autismo. Eu acho que tem 2 questões nisso. A gente tem cada vez mais informação, então, de fato, acho que muitas pessoas não eram diagnosticadas no passado e agora tem esse diagnóstico. E uma segunda pergunta, esse excessivo de tela pode estar criando alguns diagnósticos? Então, era uma criança saudável, com este excesso de tela vai perdendo foco, ela vai ficando desatenta, ela não consegue mais prestar atenção na aula. Isso tem uma influência muito grande nessa questão de atenção, de foco, algo que às vezes os pais falavam que tinha no passado e que agora está se perdendo? Perfeito, excelente, assim, essa é uma preocupação muito grande e realmente causa muita confusão na internet, e as pessoas, quando não têm o conhecimento, e colegas médicos muitas vezes não estão tão por dentro das últimas notícias, das últimas pesquisas, isso gera muito ruído e muita confusão. Então, uma coisa é, de fato, o aumento em alguns transtornos do desenvolvimento. No autismo, a gente, de fato, olha, nas últimas décadas, um incremento, e isso está relacionado a muitos fatores que a gente ainda não tem certeza,
Esses estudos ainda, obviamente, acho que vão trazer, novos estudos vão trazer novas informações, mas há, de fato, algo no nosso estilo de vida que pode trazer um incremento nesse número de casos, mas há também uma melhora no diagnóstico. Então, também a gente olha com mais detalhes para o desenvolvimento hoje em dia. E o grande desafio das telas e das tecnologias é que trazem sintomas que atrapalham todos esses aspectos do desenvolvimento que estão relacionados a transtornos do desenvolvimento. Então, às vezes, fica até difícil da gente diferenciar. É excesso de tela ou é uma criança que não está sendo estimulada adequadamente e pode ser um autismo? É excesso de tela ou é um adolescente que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Essa elucidação, ela vai vir através do acompanhamento, da retirada da tela e do, de fato, desenvolvimento dessas habilidades que preocupam. Claro que não é que a tela causa autismo e ela não causa um TDAH, mas ela exacerba muito e prejudica os sintomas de quem tem esses diagnósticos, e para quem não tem esses diagnósticos, pode trazer sintomas que mimetizam esses diagnósticos. Para uma criança que não tem nenhum desses diagnósticos, a retirada da tela vai melhorar esses sintomas, e aí a gente vai conseguir entender que, na verdade, eram as telas. Para crianças que eventualmente tenham os diagnósticos, a retirada da tela vai melhorar esses diagnósticos, mas muitas vezes esses diagnósticos ainda vão estar presentes e o diagnóstico ainda vai estar presente. Então, realmente fica nebuloso, há muitas dúvidas e para os pais, para vários profissionais, mas um fato é consenso: a tela prejudica qualquer cenário. Então, independente de ter ou não diagnóstico, esse olhar, esse controle e esse cuidado precisam estar presentes. Ótima explicação. Ana, eu estou com o meu tempo encerrado aqui, então vou fazer uma última pergunta. Crianças com maior envolvimento parental, especialmente com a presença ativa do pai, aquelas inseridas em contextos socioeconômicos mais favoráveis, apresentaram menor tempo de tela e melhores desfechos cognitivos. Então, o papel dos pais, dos responsáveis, estarem presentes com os seus filhos. Você que é responsável de uma criança ali, deixa o celular de lado, porque a criança, ela pode estar brincando, mas ela está observando sempre ali o pai com o celular. Por que ele fica bastante tempo ali e não com a criança? Então, pais e responsáveis precisam estar muito presentes. E aí, Ana, para poder encerrar, sobre políticas públicas que priorizem a infância. Na sua visão, nós temos que furar esta bolha de apenas vocês, que são especialistas, ficarem alertando, e aí o papel dos governos federal, estadual, municipal, de criarem campanhas, de informarem a população sobre os riscos. A gente já chegou neste ponto, a gente vê campanha contra tabaco, a gente já viu campanha contra a bebida alcoólica. Precisa de uma campanha também contra a tela, ou é exagero da minha parte? Eu ia fazer exatamente essa correlação. Tela e o mundo digital é o novo tabagismo, é o novo excesso de álcool. As redes de circuito neuronal que provocam malefícios são as mesmas relacionadas a essas outras drogas e etc. Então, a gente precisa, sim, como sociedade, encarar as telas como o mesmo raciocínio que a gente teve nas décadas anteriores com esses exemplos que você deu. Precisa regulamentar, não é sobre tirar as telas, proibir tudo. Precisa regulamentar. Então, o governo precisa ter medidas palpáveis, eficientes. Isso começou um pouco no passado, com o ECA Digital. Então, precisa trazer as Big Techs para próximo e conversar sobre tudo que envolve algoritmo, conteúdo, propaganda. Não há nenhum tipo de regulamentação séria com as publicidades infantis nesses meios, por exemplo, diferente das propagandas que aparecem na televisão, né? Então, a gente precisa olhar para isso e regulamentar, como é feito com absolutamente tudo. E, em paralelo, precisa orientar as famílias, para as famílias dentro de casa também terem esse conhecimento e, né, fazerem o seu norteamento individual. E o último ponto é a gente ter um contraponto para as telas. Não dá para a gente proteger a infância se a gente não fala e aí é muito mais complexo, né, de desigualdade social, de pais com empregos
que permitam o convívio com os filhos, né, com salários, enfim, minimamente adequados né, enfim, com uma certa equidade, tá certo? Parquinho, bairros seguros, escolas seguras, escolas adequadas. Então, assim, veja o quão complexo e difícil mas a gente precisa avançar. Então, ponto a ponto, nortear cada frente, e não é porque é difícil que a gente não vai conseguir, né? Mas temos que, as eleições agora 2026, pensar em candidatos que pensem na infância, que olhem para isso em alguma esfera, em algum ponto. Isso, né? Adaptar a cada realidade. A gente sabe que o Brasil é um país continental, mas como você disse, não é porque é difícil que a gente precisa deixar de lado. Ana Domingues Bon, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, de grande valia para o nosso telespectador. Eu tenho certeza disso, que certamente vai pesquisar mais sobre o uso excessivo de telas, um tempo máximo para deixar a criança, para deixar o adolescente, tomar muito cuidado com este conteúdo, olhar a reação quando você tira este celular, o tempo de televisão. Então já faço um novo convite para você retornar ao nosso telejornal, que seja sempre num cenário muito melhor, e fica aberto às suas considerações finais. Vai ser um prazer, obrigada. Esse é um assunto que me é muito caro, tanto pela minha especialidade, como também por ser mãe. Então a gente precisa avançar junto. Acho que o recado final é que a gente só vai avançar em sociedade. Esse pacto social, políticas públicas, jornalismo, né, avançando com informação de qualidade, enfim, cada um fazer seu papel de formiguinha para que a gente proteja o futuro das nossas crianças. Obrigada de novo e foi um prazer. Nós aqui agradecemos a participação da Ana ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia, menos telas e mais saúde. Vamos com as notícias da metrópole. Há mais de 20 anos, a Casa da Sopa, no distrito do Ouro Verde, transforma a solidariedade em apoio para as famílias em situação de vulnerabilidade. Mas depois das festas de fim de ano, a instituição enfrenta uma queda no número de doações e precisa de uma ajuda para continuar atendendo a comunidade. A Casa da Sopa de Campinas, há mais de 2 décadas, acolhe famílias em situação de vulnerabilidade na região do Ouro Verde. Porém, nesse período pós-festas, início do ano, a entidade tem sofrido com a queda no número de doações. Todo ano a mesma coisa, né? Quando chega mês de janeiro, o povo fica endividado com as contas que tem para pagar, né? E dá queda na doação. Porque esse ano, dezembro, a gente não conseguiu arrecadar o tanto de cesto que a gente era preciso, sabe? Então já vem vindo daí. Ajudamos. A história começou em 1999, de forma improvisada, em uma garagem, e o que era apenas uma distribuição de sopa se transformou em um ponto de apoio para a comunidade. Se não melhorar, vai acabar que a gente vai ter que diminuir os dias, né? Por enquanto ainda está mantendo. Se o povo continuar a nos ajudar, a gente queria até aumentar em vez de diminuir. A entidade, que este ano completa 26 anos, já chegou a receber 140 crianças por dia para participar das atividades. Mesmo com as dificuldades atuais, eles nunca fecharam as portas. E você pode ajudar a manter esse projeto de pé. Eu tenho certeza que vai dar certo. Se 26 anos não parou, não é agora que vai parar, né? Hoje, a Casa da Sopa funciona na rua Iraí, no bairro Jardim Paraíso de Viracopos, e continua atendendo moradores em situação de rua e famílias carentes, com a entrega de sopas 2 vezes na semana, toda quarta e sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Aqui, a Casa da Sopa recebe muito bem a gente aqui, né? E a gente recebe com muito amor e, graças ao poder de Deus, primeiramente a Deus, né? Agradeço a Deus e segundo, eles que fornecem a alimentação para nós também, né? E a gente fica muito contente, sabe? Faz 14 anos já que eu venho aqui, graças a Deus. Pego o leite, pego a cesta, também ajuda bastante. Como assim, eu sou do lar, mas faço o bico, né? Mas ajuda a complementar bastante ainda lá em casa, graças a Deus. Eles têm também atividades para as crianças, né? Seus filhos frequentam aqui as atividades? Frequenta, toda festa, Páscoa, Natal, tudo. Dia das Mães também eles fazem uma coisa aqui para as mães.
Então a gente tá sempre aqui. Eu moro longe, viu? Eu moro lá no DIC 1, mas eu venho aqui. Eu fiquei sabendo já faz tempo que tem o projeto, né? E é bom, né? Porque nem todo mundo tem aquelas condições, né? Então é muito bom, né? Para manter todo mundo alimentado, né? Além da alimentação, a entidade oferece também atividades de lazer, educação e cultura para crianças e famílias da região. Projetos que também dependem de doações. Hoje a gente está com um projeto de capoeira que ele já está em andamento, que é toda quinta-feira às 14 horas, tem já o pessoal que é cadastrado que está vindo fazer. E a gente começou um projeto de futebol nesse sábado. A gente está com um projeto de oficina de costura. Isso já seria para as mães, para as avós, ou até para os pais mesmo, né? Porque tem pais também que costuram. Então a gente está com uma oficina, a gente já conseguimos algumas doações de máquinas, porém a gente ainda não conseguiu montar a oficina porque falta a verba para a gente fazer a sala da oficina. Ter uma doação de alimentos, brinquedos ou itens para as atividades realizadas na instituição, entre em contato através do telefone 19 999 29 7181 ou também através das redes sociais, @casadasopa.oficial. Educação agora, porque a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp divulgou lista de aprovados primeira chamada nas modalidades Enem Unicamp e Vagas Olímpicas 2026. Estão sendo convocados 405 candidatos na modalidade do Enem Unicamp e 118 nas vagas olímpicas. Os estudantes aprovados devem realizar a matrícula não presencial na página da Conveste exclusivamente entre os dias 26 e 27 de janeiro, próxima segunda e terça-feira. É só entrar lá no site www.conveste.unicamp.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Vamos falar sobre emprego agora, já que tem muitas pessoas que estão desempregadas, disponíveis para o mercado de trabalho. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas continua com mais de 500 vagas disponíveis. Confira algumas delas. Há vagas para ajudante de carga e descarga, ajudante de cozinha, ajudante de obras, assistente administrativo, atendente de lojas, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de cozinha, chaveiro, consultor de vendas, copeiro de hospital, cozinheiro, desenhista técnico-mecânico, líder de padaria, motorista de caminhão, operador de telemarketing ativo, projetista de móveis, mármore e técnico eletrônico. Esta vaga é para estágio. O candidato precisa estar cursando técnico ou engenharia em eletrônica, mecatrônica ou áreas correlatas, será um diferencial. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na rua Armando Frederico Renganeschi, número 61, no bairro Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, no segundo andar. De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Frente Parlamentar da Educação aqui da Câmara de Campinas apresentou o balanço das atividades realizadas ao longo do último ano. O grupo discutiu políticas públicas educacionais, o Plano Nacional de Educação e o modelo adotado pelo governo do estado.
A Frente Parlamentar da Educação da Câmara de Campinas é formada por vereadores e representantes da sociedade civil. A vereadora Guida Calisto preside o colegiado, que tem como objetivo fortalecer o debate sobre a qualidade do ensino, a valorização dos profissionais da educação e as políticas públicas no segmento. Em 2025, o grupo realizou uma série de reuniões para discutir temas estratégicos para o futuro da educação em Campinas. Realizamos várias reuniões, discutimos sobre educação especial, discutimos sobre o Plano Nacional de Educação, discutimos sobre o NEAB, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiros da Unicamp. Tivemos também uma reunião da Frente Parlamentar que discutiu um projeto de lei que nós apresentamos, que é o projeto sobre um programa municipal de combate, acompanhamento às pessoas que gaguejam. E essa discussão foi bem legal, sabe? Que é para poder pautar, ajudar as escolas, como orientar, como organizar o trabalho, chamar o auxílio de profissionais fonoaudiólogas, para acompanhar essa questão da gagueira. Não é qualquer profissional, não é qualquer fonoaudiólogo, também tem os fonoaudiólogos especializados. Tem uma associação no Brasil, a Abra Gagueira, que acompanhou esse projeto de lei, que acompanha a implementação desses projetos de lei em vários municípios no país, e ela tem presença nacional. Então, foi um debate bem legal. Um dos encontros foi dedicado à discussão sobre o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um plano estratégico decenal, que ele é apresentado para que a sua vigência seja de 10 anos, né, que discute as metas, as estratégias de acesso e permanência na educação. Ou seja, como que a política de educação vai garantir que os nossos alunos continuem tendo acesso e permanência. Essa reunião dessa frente, desse dia que discutiu o Plano Nacional de Educação, foi muito importante porque discutiu vários pontos, né? Teve vários recortes, mas 2 deles eu achei bastante importante. Primeiro foi a questão das plataformas. E também teve, agora eu lembrei, quando eu falei de plataforma, eu lembrei, teve também uma reunião que discutiu o modelo educacional do Estado de São Paulo, que é muito baseado nas plataformas digitais, né? E tanto essa do Estado de São Paulo, que nós discutimos aqui com o professor Arnaldo, como essa que nós discutimos, o Plano Nacional de Educação, falou da preocupação que os educadores têm com relação a essa exigência das plataformas. As plataformas hoje têm servido de um verdadeiro instrumento de controle, de esvaziamento, uma tentativa de esvaziar o trabalho, o papel do professor, coisa que a gente não pode aceitar de forma alguma. O financiamento da educação foi outro ponto central das reuniões. Então, para que a gente possa ter educadores em condições de dar uma boa aula, né, que tenha condições de implementar uma boa aula, acompanhar os seus alunos, e os alunos tenham condições de aprender, de participar e ter condições de atendimento, uma educação básica com muita qualidade, é necessário que a gente também reveja a questão do financiamento. Principalmente, sabe por quê? Porque existe a medida do arcabouço fiscal, que é uma medida que lamentavelmente o governo federal segue, que ele acaba restringindo recursos para áreas muito importantes para nós, como saúde e educação. Então, isso fica limitando, inclusive, o financiamento na educação, ou seja, os recursos não se ampliam. Então, nesse sentido, não dá para a gente aceitar que a educação do nosso país seja limitado aí à orientação do arcabouço fiscal. Então, eu destaco esses pontos também que nós discutimos na reunião da Frente Parlamentar de Educação. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, o vereador Igor Diego, fez um balanço sobre os trabalhos realizados no ano passado. Programa como Nutrir e Viva Leite foram debatidos. A Frente Parlamentar em Defesa da Expansão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia na região metropolitana de Campinas é uma iniciativa do vereador Gustavo Peta, que analisou o trabalho de 2025 como positivo. Essa frente a gente criou exatamente para tentar aproveitar
da expansão que está sendo feita dos institutos federais no Brasil todo. O presidente Lula está expandindo os institutos federais, que são escolas de muita qualidade, são escolas que oferecem tanto o ensino médio técnico como o ensino superior. E nós já temos uma unidade em Campinas, fica na região do Campo Grande, e nós estamos lutando para que essa expansão aconteça tanto em Campinas como na região metropolitana. A partir dessa luta, nós conseguimos uma unidade Sumaré, que já está sendo, o terreno está sendo escolhido, vai ser construída, e nós conseguimos também mais investimentos para a unidade de Campinas. Restaurante, por exemplo, universitário foi feito, um restaurante estudantil, já foi até concluída a obra, está para ser entregue. E agora nós estamos brigando para que essa expansão ocorra também em outras cidades da região, mas também em Campinas. Campinas poderia ter, por exemplo, uma unidade no centro. O objetivo da Frente Parlamentar é articular com o poder público, a comunidade educacional e os governos federal e estadual em torno da ampliação da rede federal de educação profissional na região. Diversas reuniões aconteceram em 2025 e o vereador acredita em uma mobilização permanente para a expansão de fato acontecer. Nós tivemos reuniões com o Ministério da Educação, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a própria reitoria do Instituto Federal, nós fizemos reuniões públicas aqui na Câmara, então há uma mobilização permanente em torno dessa ideia da expansão da rede dos institutos federais aqui na região metropolitana de Campinas. Já já nós vamos voltar às notícias do Legislativo. Vamos com o esporte agora, porque ontem em Rio Claro o Guarani conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista. E mais uma vez, o goleiro Kaique França foi um dos melhores da partida. A primeira chegada foi do Guarani neste chute de Maranhão, mas sem força. O Velo Clube respondeu com Silas, mas esse, além da força, não teve direção. No lance seguinte, a zaga do Guarani não conseguiu cortar e Kaique França fez boa defesa, mandando para escanteio. Aos 35 minutos, Matheus Norton, da entrada da área, finalizou. Mesmo com muita gente na frente, Kaique França fez a defesa. Até que aos 43 minutos, Mirandinha sofreu a falta, a árbitra marcou. O VAR chamou e alertou que foi dentro da área. Aí é pênalti que Guilherme Parede não desperdiçou, bola forte no canto esquerdo e placar aberto, 1-0 Bugre. No segundo tempo, o Velo Clube chegou através do escanteio, mas Kaique França estava lá. Até que o zagueirão Maurício Antônio subiu com o braço no rosto do atacante do Velo. Dentro da área é pênalti. Daniel Amorim foi para a cobrança e mandou rasteiro no canto direito onde estava Kaique França. Paredão bugrino, então não tem jeito, o placar não se alterou mais. No Benitão, em Rio Claro, o Velo Clube 0, Guarani 1. A melhor contratação do Guarani para 2026, Kaique França seguro. Ontem defendeu o pênalti, então o Bugre tem conquistado pontos importantes graças ao Kaique. O Guarani chegou ao 5º ponto, subiu para a 9ª colocação, mas ainda fora da zona de classificação, já que são os 8 primeiros. A equipe volta a campo na segunda-feira, 8 horas da noite, fora de casa, contra a Portuguesa. E amanhã tem mais Campeonato Paulista. A desesperada lanterna, ainda sem pontuar, Ponte Preta, recebe o Noroeste aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. Você vê o confronto aí na sua tela, às 5 horas da tarde. Lembrando, hein, restam apenas 4 rodadas para o fim desta fase. A Ponte precisa da vitória, porque senão o rebaixamento pode acontecer já na rodada seguinte, que é o derby contra o Guarani lá no Brinco de Ouro. O técnico Marcelo Fernandes tem mais problemas, porque o atacante Bruno Lopes deixou a equipe, vai disputar o Campeonato Mineiro pelo Norte. Como ele vinha sendo titular, mais uma vez o treinador vai ter que recorrer à categoria de base para escalar a equipe. É duelo da zona de rebaixamento, viu? Já que o Norusca
é o penúltimo colocado com 3 pontos e claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida. E além de futebol, tem muita cultura neste fim de semana também, viu? Porque tem estreias no cinema, tem shows, tem festa do Figo aqui na região e muito mais. A gente confere a partir de agora a nossa agenda cultural. Olá, a agenda cultural desta semana fala das peças da campanha de popularização do teatro que acontece no Castro Mendes, as atrações do SESI, do SESC, tem exposição e também exibições no Miss Campinas. E é claro, além disso, as estreias no cinema de filmes que inclusive já estão confirmados no Oscar de 2026. Mary Supreme é inspirado na história real da trajetória de Mary Heisman, um mestre do tênis de mesa em uma época em que o esporte ainda lutava por reconhecimento. Apostador notório e dono de um talento inegável, Mary desafiou convenções para obter apoio e conquistar troféus, tornando-se uma figura lendária. Com um carisma único que lhe rendeu um apelido icônico, ele fez história ao se tornar o atleta mais velho a vencer um campeonato nacional, provando que a paixão e o talento não têm prazo de validade. But I don't think you understand the stakes. You have no power here. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? It doesn't even enter my consciousness. Megadeth Behind the Mask é uma experiência cinematográfica definitiva que mergulha nos 40 anos de trajetória do Megadeth. Comandado por Dave Mustaine, o documentário revela bastidores inéditos e a força criativa por trás de uma das bandas mais influentes do metal. O evento une cinema e música ao apresentar a estreia do novo álbum homônimo na íntegra, intercalando com relatos introspectivos e comentários do próprio Mustaine. Em Justiça Artificial, Raymond é um policial de carreira impecável que vê a sua vida desmoronar ao ser acusado de assassinar a própria esposa. O julgamento ocorre sob o olhar implacável de Maddox, uma inteligência artificial desenvolvida para eliminar falhas humanas na justiça e que o próprio Raymond ajudou a criar. Preso em um sistema que se voltou ironicamente contra o seu criador, ele tem apenas 90 minutos para usar todo o aparato tecnológico disponível, provar a sua inocência e escapar de uma execução iminente programada pela máquina. Isso é sobre mim e você. Em Monarcas, o Conto das Borboletas, Patrick é uma borboleta monarca valente que nasceu com uma asa menor, o que a impede de voar. Apesar dessa limitação, ele se recusa a desistir do sonho de participar da grande migração anual para o México. Ao lado de Jennifer, uma borboleta que tem pavor de altura, e Marte, uma lagarta atrapalhada e muito divertida, Patrick embarca em uma aventura terrestre, repleta de perigos e pássaros predadores. Nessa jornada de superação, o trio vai precisar enfrentar os seus maiores medos, provando que a coragem e a amizade podem transformar qualquer um em um herói improvável. Cool! I'm doing it! Please let me turn into a butterfly now. Just let me be your eyes. Watch out! Now it's time to believe in yourself. Baxter! This is the best day of my life! Terror em Silent Hill. Regresso para o inferno. Atraído por uma carta misteriosa, James retorna à sinistra Silent Hill
na esperança de reencontrar o seu amor perdido. No entanto, ele descobre que a cidade foi tomada por uma força maligna que distorce a realidade. Enquanto explora cenários sombrios e enfrenta criaturas aterrorizantes, algumas estranhamente familiares, James começa a duvidar da própria sanidade. Mesmo em meio ao horror crescente e ao colapso de sua mente, ele persiste em uma busca desesperada para resgatar a sua amada das garras desse pesadelo. I'm here. I'll always be here. E vamos à programação do MIS. Nesta sexta-feira, às 19h30, tem o Menu, produção de 2022, com um jovem casal que visita um restaurante exclusivo em uma ilha remota, onde o aclamado chefe prepara um delicioso menu e algumas surpresas chocantes. A produção foi indicada aos Globos de Ouro de Melhor Ator e Melhor Atriz. It's all part of the menu. No, we're gonna die tonight. Yes, we are. Yeah. Sábado, às 16h, tem a última sessão, produção de 2021, em que a magia do cinema conquista o coração de Samai, um garoto criativo de 9 anos apaixonado por filmes que decide que vai se tornar um diretor para contar histórias fantásticas. O filme foi indicado na Índia ao Oscar de 2022 como o melhor filme internacional. Monk é um escritor negro brilhante, mas seus livros não são populares, já que ele se recusa a retratar negros de forma estereotipada em seu trabalho. Ele é pressionado por seu editor a criar uma obra comercial e escreve uma história carregada de preconceitos como piada. Só que o livro se torna um best-seller da noite para o dia. Com dinheiro caindo em sua conta, mas com a consciência pesada, Monk é obrigado a encarnar um personagem do gueto para manter a farsa. A obra foi vencedora do Oscar de 2024 de melhor roteiro adaptado. Could go back to not selling books. Is it bad to cater to people's tastes? People want to love you, Monk. You should let them love all of you. There's already so much buzz because of the movie deal. Michael B. Jordan is circling. We want to put him on the cover in one of those scarves, I guess you would call them, tied around his head. A do-rag? Do-rag, that's it. Do-rag and a tank top with the muscles showing. Something called the fire department. Já no domingo, às 19h30, o Quarto ao Lado apresenta a história das jornalistas Ingrid e Marta, que foram muito amigas na juventude quando trabalharam na mesma revista, mas passaram longos anos sem manter contato. Ingrid se tornou uma escritora de autoficção e já Marta virou correspondente de guerra. Ambas trilharam carreiras muito bem-sucedidas. As circunstâncias da vida e o trabalho desafiador de Marta acabaram causando um afastamento natural entre as duas, assim como gerou ressentimentos entre Marta e a sua filha. Ela nunca perdoou a ausência da mãe, que sempre preferiu se dedicar ao trabalho, até a descoberta de uma doença terminal que muda completamente a vida da jornalista de guerra e aproxima novamente as amigas. E em meio a uma situação extrema de vida e morte, Ingrid e Marta também se veem diante de um dilema moral. A obra é vencedora do Leão de Ouro do Festival de Veneza de 2024. It's daytime. And you're alive. E sábado é dia de show no Sambódromo de Paulínia. Quem chega é a Anitta com o show Fala Quem É. Também no sábado, a partir das 9h da noite, no Brazuca Cultural em Campinas, tem Super Combo.
Já a 75ª Festa do Figo e a 30ª edição da Expo Goiaba de Valinhos têm entrada gratuita em todos os dias e horários, garantindo livre acesso ao público em todas as áreas do evento, que na semana abre às 5 horas da tarde e no final de semana às 10 horas da manhã. Os shows acontecem à noite. Na sexta-feira, com entrada gratuita, tem Turma do Pagode. Tudo pra estar com você, preciso te dizer. No sábado, tem Ana Castela com um show pago. Olha onde eu tô, olha onde eu tô. No domingo, também com entrada gratuita na pista, Fiduma e Jeca também fazem parte da festa. A gente só para fazer amor. Na quarta-feira, quem vem é Fernandinho com a música gospel. A entrada é gratuita na pista. Santo pra sempre. No teatro, tem estreia de Volúpia 2 de Chaós Coletivo Teatral no sábado e no domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Barracão. E a campanha de popularização do teatro continua neste fim de semana. Entre as atrações, nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, é Dia de Pudor em Chamas. No sábado, às 3 da tarde, é a apresentação do Mágico de Oz e às 8 da noite, de Azimuth. No domingo, às 3 da tarde, tem a peça Os Três Porquinhos. Na quinta-feira, dia 29 de janeiro, é dia de Grease, nos Tempos da Brilhantina, às 8 horas da noite. Hora de falar de exposição. Pintura ampliada está no MIS de terça a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6h30 da tarde e ao sábado, das 10 horas da manhã às 4 da tarde, na Sala do Térreo. No SESI Campinas tem Mobile Circo Delírio, sexta-feira às 3 horas da tarde, neste sábado às 4 e no domingo também às 4 horas da tarde. É o novo espetáculo da companhia Circo Delírio, um projeto artístico que celebra 20 anos da existência do grupo. No domingo, às 3 horas da tarde, as meninas do conto chegam com histórias que correm rios e florestas, onde o público é convidado a percorrer trilhas imaginárias por florestas e rios para escutar as histórias que as águas carregam. No Sesc Campinas, além das atividades esportivas lúdicas do Sesc Verão, tem o espetáculo Tudo Acontece numa Segunda-feira. É nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, com entradas a partir de R$ 15 à venda com a credencial do Sesc São Paulo ou na bilheteria da unidade. Como todo trabalhador faz, uma segunda-feira de manhã. Sabe o que é isso? Isso é vontade de viver. Você está pronto? No sábado, às 4 horas da tarde, no Espaço Arena, tem o espetáculo Teatro de Mamulengos com a companhia Além da Lona. Em quiser conexão para ganhar seguidores, faz tudo nas redes sociais. O seu desejo é se tornar viral. E ele elaborou uma super estratégia de engajamento. Mas dessa vez, o plano fracassou e Zé, perdido em seu mundo virtual, deixou a serpente fugir. Sua amiga Maria Gratidão está em apuros. Será que o capoeirista Baltazar conseguirá salvá-la? Com entrada livre, os ingressos são retirados na loja do Sesc a partir de 2 horas antes do início da atividade. Maria Bonita aqui não vai entrar, senão eu vou chamar a cobra grande pra ela te devorar! Uma hora mais 1 minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos voltar às notícias do Legislativo, agora sim com o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar, o vereador Igor Diego, que fez um balanço sobre os trabalhos realizados no último ano. E os programas como Nutrir e Viva Leite foram debatidos.
O tema da reunião da Frente Parlamentar do ano passado foi a revisão e o fortalecimento da legislação do programa Nutrir Campinas, diagnóstico, ações e caminhos da segurança alimentar. Olha, a segurança alimentar aqui no município de Campinas já investiu mais de 100 milhões de reais apenas num programa chamado Cartão Nutrir. Foram mais de 103 mil famílias contempladas. E a comissão, é importante que nós realizamos essa escuta junto à secretária para entender o painel e os próximos passos do Plano de Segurança Alimentar, que é um plano intersetorial que tem o objetivo, não apenas com esse programa, mas de maneira participação com outras secretarias, né, outras frentes, combater essa ação tão necessária na cidade de Campinas. O presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar de Campinas, vereador Igor Diego, destaca também que o foco é o debate sobre aprimoramentos para ampliar a efetividade das ações voltadas à segurança alimentar. Com o aumento dos preços, com a condição de compra diminuindo da comunidade, como que o município e os programas estão se preparando para isso. Por exemplo, nós fizemos um projeto de lei com base nas escutas aqui, né, do terceiro setor, do Poder Executivo, que é a criação da primeira cozinha comunitária para atender as regiões que mais precisam. E dessa cozinha comunitária sairiam como se fosse as quentinhas, marmitex para aquelas famílias. Nós também apresentamos um projeto de cesta nas férias, ou seja, no período de férias, a gente sabe que as crianças de vulnerabilidade social não têm acesso à merenda, que é uma das principais fontes de segurança alimentar da cidade. E uma ajuda com uma cesta nas férias, uma refeição da educação, a gente sabe que vai fazer total diferença. Também foi debatido na Frente Parlamentar o programa Viva Leite, que é um convênio, é um programa do governo do estado de São Paulo que fornece leite, né, através da distribuição municipal, da coordenação de segurança alimentar, para aquelas famílias cadastradas também em pontos de vulnerabilidade social. Discutimos sobre a possibilidade de aperfeiçoamento. Deixa eu explicar. Por exemplo, uma família que tem uma criança, né, ela pode pegar apenas um leite. Quando tem duas crianças, continua apenas um leite, não aumenta. Então essa demanda das mães, a gente escutou lá na fila, conversando com essas mães. Hoje o município de Campinas, a gente está falando de 4.200 famílias que são atendidas, o Nutrir aí são 12 mil famílias, tem também o Renda Campinas. O parlamentar confirma que os trabalhos vão continuar neste ano. Também reforça que o papel do legislativo é cobrar cada vez mais o executivo sobre o tema. Tem bastante assunto de segurança alimentar que dá para ser aperfeiçoado e aquilo que for necessário de uma legislação, a gente vai ser mais assertivo através da frente parlamentar para entender, tanto do terceiro setor quanto do Poder Executivo, Legislativo. É importante a Câmara acompanhar esse assunto de perto e cobrar que as metas definidas, né, sejam alcançadas e aperfeiçoar. A gente sabe que existe uma barreira importante, que é o orçamento municipal. E o vereador, ele pode usar os seus pares políticos federais, como os deputados estaduais também, para pedir emendas de fortalecimento e empenho nesses programas tão necessários. Fim de semana chegando e ele deve ser instável, viu? Teremos um pouco de tudo. A possibilidade de chuva fraca e isolada para amanhã no sábado. Já no domingo, o tempo muda novamente. A previsão de chuva já para o início do dia e que pode persistir ao longo, né? Se intensificando à tarde e também à noite. Então, amanhã no sábado, sol entre nuvens com uma possibilidade de chuva. Domingo, mais carregado, aquele tempo mais fechado e nublado. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela e nada de calorão. Estamos no verão, mas não temos aquelas altas temperaturas, tanto no sábado quanto no domingo, mínima de 18 graus. Ao longo do dia a temperatura até sobe, mas não passa dos 27 graus neste fim de semana aqui na cidade. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira ao meio-dia, ao vivo, hein? Te espero. Até lá. Tchau, tchau.